Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas, tudo o que eu vos disse. João capítulo 14, versículo 26. Existem muitos dons escolhidos incluídos no pacto da graça, mas o primeiro e mais rico deles são estes dois: o dom de Jesus Cristo para nós e o dom do Espírito Santo para nós. A primeira delas, acredito, não é provável que subestimemos. Nós não deleitamos em ouvir sobre aquele dom indizível, o Filho de Deus, que carregou nossos pecados, carregou nossas dores e suportou o nosso castigo em seu próprio corpo no madeiro. Há algo na cruz, nos pregos, no vinagre, na lança, que não podemos esquecer o Mestre, especialmente quando, tantas vezes, desfrutamos do delicioso privilégio de nos reunirmos à sua mesa e partirmos o pão em sua memória. Mas o segundo grande dom, em nada inferior ao primeiro, o dom do Espírito Santo para nós. É tão espiritual e nós somos tão carnais, é tão misterioso e nós somos tão materiais, que tendemos a esquecer o seu valor, sim, e até mesmo esquecer o presente completamente. E, no entanto, meus irmãos, lembremos-nos sempre de que Cristo na cruz não tem valor para nós sem o Espírito Santo em nós. Em vão esse sangue está fluindo, a menos que o dedo do Espírito aplique o sangue em nossa consciência. Em vão é essa vestimenta de justiça forjada, uma vestimenta sem costura, tecida de cima para baixo, a menos que o Espírito Santo a envolva em torno de nós e nos arranje em suas dobras caras. O rio da água da vida não pode saciar nossa sede até que o Espírito apresente o cálice e o leve aos nossos lábios. Todas as coisas que estão no próprio paraíso de Deus nunca poderiam ser bem-aventuradas para nós enquanto formos almas mortas, e almas mortas somos até que aquele vento celestial venha dos quatro cantos da terra e sopre sobre nós mortos, que nos pode viver. Não hesitamos em dizer que devemos tanto a Deus Espírito Santo quanto a Deus Filho. De fato, era um grande pecado e contravenção tentar colocar uma pessoa da Trindade divina antes de outra. Tu, ó Pai, és a fonte de toda graça, de todo amor e misericórdia para conosco. Tu, ó Filho, és o canal da misericórdia de teu Pai, e sem ti o amor de teu Pai nunca poderia fluir para nós. E tu, ó Espírito, tu és aquele que nos capacita a receber aquela virtude divina que flui da fonte. Ó Pai, por amor de Cristo, o canal e por teus meios, entra em nosso espírito, onde permanece e produz seu fruto glorioso. Engrandeçam então o Espírito, vocês que são participantes dele. Louvem, elogiem e amem seu nome sempre, pois é apropriado fazê-lo. O que o Espírito Santo nos ensina? E aqui, de fato, temos um amplo campo diante de nós, pois ele ensina ao povo de Deus tudo o que eles fazem que é aceitável ao Pai, e tudo o que eles souberem, isso é lucrativo para eles mesmos. Eu digo que ele os ensina tudo o que eles fazem. Agora, há algumas coisas que você e eu podemos naturalmente, quando somos apenas criança, sem nenhum ensinamento. Quem já ensinou uma criança a chorar? É natural para isso. O primeiro sinal de vida é seu grito estridente e fraco de dor. Depois disso, você nunca precisará mandá-lo para a escola para ensiná-lo a proferir o grito de sua dor, a conhecida expressão de suas pequenas tristezas. Mas você e eu, como crianças espirituais, tivemos que ser ensinados a chorar, pois não podíamos nem chorar por nós mesmos, até que tivéssemos recebido o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Há choros e gemidos que não podem ser expressos em palavras e fala,
por mais simples que pareça ser essa linguagem da nova natureza. Mas, mesmo esses gemidos, suspiros, choros e lágrimas mais fracos são sinais de educação. Devemos ser ensinados a fazer isso, ou então não somos suficientes para fazer até mesmo essas pequenas coisas por nós mesmos. As crianças, como sabemos, devem ser ensinadas a falar, e é gradualmente que elas são capazes de pronunciar primeiro as palavras mais curtas e depois as palavras mais longas. Nós também somos ensinados a falar. Nenhum de nós aprendeu ainda todo o vocabulário de Canaã. Espero que sejamos capazes de dizer algumas das palavras, mas nunca seremos capazes de pronunciá-las todas até que cheguemos àquela terra onde veremos a Cristo e seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. As palavras dos santos, quando são boas e verdadeiras, são ensinamentos do Espírito. Você não marcou aquela passagem? Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, mas pelo Espírito Santo? Ele pode dizer tanto em palavras mortas, mas o dizer do Espírito, o dizer da alma, ele nunca pode alcançar, exceto quando for ensinado pelo Espírito Santo. Aquelas primeiras palavras que sempre usamos como cristãos, Deus, tem misericórdia de mim, um pecador, foram ensinadas pelo Espírito Santo. E aquele cântico que cantaremos diante do trono, aquele que nos amou e nos lavou nossos pecados em seu próprio sangue, a ele seja a glória e domínio para todos sempre. Será apenas o fruto maduro daquela mesma árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Espírito Santo plantou no solo de nossos corações. Além disso, assim como somos ensinados a chorar e a falar pelo Espírito Santo, todo o povo de Deus também é ensinado a andar e ser guiado por Ele. Não é do homem que ande a dirigir os seus passos. Podemos dar a melhor atenção à nossa vida, mas tropeçaremos e nos desviaremos, a menos que aqueles que primeiro nos colocou no caminho nos guiem nele. Eu ensinei Efraim também a ir, tomando-o pelos braços. Ele me fez deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz às águas tranquilas. Desviar-se é natural. Manter-se no caminho certo é espiritual. Errar é humano. Ser santo é divino. Cair é o efeito natural do homem, mas permanecer em pé é o efeito glorioso do Espírito Santo operando em nós, tanto para querer quanto para fazer segundo a sua própria boa vontade. Nunca houve um pensamento celestial, nunca uma ação sagrada, nunca um ato consagrado aceitável a Deus por Jesus Cristo que não fosse operado em nós pelo Espírito Santo. Você trabalhou todas as nossas obras em nós, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, como é que as ações simples do cristão, seu choro, sua fala, sua caminhada, sua ação, todos esses ensinamentos do Espírito Santo, assim é com os esforços mais elevados de sua natureza. A pregação do Evangelho, quando bem feita, só é realizada pelo poder do Espírito Santo. Aquele sermão que é baseado no gênio humano é inútil. Aquele sermão que foi obtido através do conhecimento humano e que não tem outra força em si do que a força da lógica ou da oratória é gastos em vão. Deus não trabalha com ferramentas como essas. Ele não purifica espíritos pela água de quebradas cisternas. Nem ele salva almas por pensamentos que vêm do cérebro dos homens, além da influência divina que os acompanha. Poderíamos ter todo o conhecimento dos sábios da Grécia, ou melhor ainda, todo o conhecimento dos 12 apóstolos juntos, e então poderíamos ter a língua de um serafim e os olhos e o coração de um Salvador. Mas a parte de o Espírito do Deus vivo, nossa pregação ainda seria vã, e nossos ouvintes e nós mesmos ainda permaneceríamos em nossos pecados. Pregar corretamente só pode ser realizado pelo Espírito Santo. Pode haver uma coisa chamada pregação que é de energia humana,
mas os ministros de Deus são ensinados pelo santo. E quando sua palavra é abençoada, seja para o santo ou pecador, a bênção não vem deles, mas do Espírito Santo. A ele seja toda a glória, pois não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Assim é com a música sagrada. De quem são as asas com as quais subo aos céus em sagrada harmonia e alegria? São as tuas asas, ó pomba sagrada. De quem é o fogo com o qual meu espírito arde em momentos de sagrada consagração? Tua é a chama, ó espírito ígneo. Deus, de quem é a língua de fogo que pousou no lábio apostólico? Tua era aquela língua fendida, tu, Santo de Israel. De quem é aquele orvalho que cai sobre a lâmina murcha e a faz sorrir e viver? Tuas são as gotas sagradas, tu, orvalho de Deus. Tu és aquele ventre da manhã de onde procedem essas belezas de santidade. Tu tens trabalhado tudo em nós, e a ti damos graças bem merecidas. Então, todas as ações do cristão, tanto as pequenas como as maiores, são todos ensinamentos do Espírito Santo. Mas agora mais adiante, tudo o que o crente verdadeiramente sabe que é proveitoso para si mesmo é ensinado pelo Espírito Santo. Podemos aprender muito da palavra de Deus moral e mentalmente, mas o filósofo cristão entende que há uma distinção entre a alma e o espírito, que a mera alma natural ou intelecto do homem pode instruir-se bem o suficiente na palavra de Deus, mas que as coisas espirituais devem ser apenas discernidas espiritualmente, e até que esse terceiro princípio mais elevado, o Espírito, seja infundido em nós na regeneração, não temos nem mesmo a capacidade ou a possibilidade de conhecer as coisas espirituais. Agora é este terceiro princípio superior, do qual o apóstolo fala quando fala de corpo, alma e espírito. Os filósofos mentais declaram que não existe a terceira parte, o espírito. Eles podem encontrar um corpo e uma alma, mas nenhum espírito. Eles estão certos, não existe tal coisa nos homens naturais. Esse terceiro princípio, o espírito, é uma infusão do Espírito Santo na regeneração e não deve ser detectado pela filosofia mental. É algo mais sutil, algo muito raro, muito celestial para ser descrito por Dougald Stitch ou Reid ou Brown ou qualquer um daqueles homens poderosos que podiam dissecar a mente, mas que não conseguiam entender o Espírito. Agora, o Espírito de Deus primeiro nos dá um Espírito e depois educa esse Espírito. E tudo o que esse Espírito sabe é ensinado pelo Espírito Santo. Talvez a primeira coisa que aprendemos seja pecado. Ele nos reprova do pecado. Ninguém conhece a excessiva malignidade do pecado, senão pelo Espírito Santo. Você pode punir um homem, pode falar-lhe da ira de Deus e do inferno, mas não pode fazê-lo saber que coisa má e amarga é o pecado, até que o Espírito Santo o tenha ensinado a ele. É realmente uma lição terrível para aprender. E quando o Espírito Santo nos faz sentar no banquinho da penitência e começa a perfurar essa grande verdade em nós, que o pecado é a condenação pela raiz, que o pecado é inferno em germe, então, quando começamos a percebê-lo, clamamos: agora sei como sou vil, minha alma se abomina no pó e na cinza. Nenhum homem, eu repito, jamais saberá a pecaminosidade do pecado por meio de argumentos, por punição, por disciplina moral ou por qualquer meio além da educação do Espírito Santo. É uma verdade além do alcance do intelecto humano saber quão vil é o pecado. Somente o Espírito, enxertado e dado pelo Espírito Santo, somente esse Espírito pode aprender a lição e somente o Espírito Santo pode ensiná-la. A próxima lição que o Espírito nos ensina é a total ruína, depravação e desamparo de si mesmo. O homem finge saber disso por natureza, mas não sabem. Só podem falar as palavras da experiência
como os papagaios falam como os homens, mas conhecer-me totalmente perdido e arruinado, conhecer-me tão perdido que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É um conhecimento tão desagradável, tão odioso, tão abominável para o intelecto carnal. Esse homem não aprenderia se pudesse, e se ele aprendeu, é uma prova clara de que Deus, o Espírito Santo, o fez disposto a ver a verdade e a recebê-la. Quando às vezes ouvimos grandes pregadores nos dizendo que ainda há algo grandioso no homem, que quando Adão caiu, ele pode ter quebrado o dedo mindinho, mas não se arruinou totalmente, que o homem é um ser grandioso, de fato uma criatura nobre, e que estamos todos errados em dizer aos homens que eles são depravados, é trovejar contra eles a lei de Deus. Estou surpreso que eles falem assim. Não, meus irmãos, é a linguagem da mente carnal em todo o mundo e em todas as épocas. Não admira que o homem seja eloquente neste ponto. Todo homem precisa ser eloquente quando tem que defender uma mentira. Não é de admirar que as frases gloriosas tenham sido proferidas e períodos floreados, derramados de uma cornucópia de eloquência sobre esse assunto. Um homem precisa esgotar toda a lógica e toda a retórica para defender uma falsidade, e não é de admirar que ele procure fazê-lo, pois o homem acredita ser rico e rico em bens, e não precisa de nada, até que o santo Ghost o ensine que ele está nu, pobre e miserável. Essas lições sendo aprendidas, o Espírito passa a nos ensinar ainda mais a natureza e o caráter de Deus. Deus deve ser ouvido em todo vento e visto em toda nuvem, mas não tudo de Deus. A bondade de Deus e a onipotência de Deus, o mundo se manifesta claramente para nós nas obras da criação. Mas onde leio sobre sua graça? Onde leio sobre sua misericórdia ou sobre sua justiça? Há linhas que não consigo ler na criação. Aqueles devem ter ouvidos rápidos, de fato, que podem ouvir as notas de misericórdia ou de graça sussurrando no vendaval da noite. Não, irmãos, essas partes dos atributos de Deus são apenas reveladas a nós neste precioso livro. E ali são tão reveladas que não podemos conhecê-las até que o Espírito abra nossos olhos para percebê-las. Conhecer a inflexibilidade da justiça divina e ver como Deus exige punição para cada jota e tio de pecado, e ainda saber que essa justiça plena não ofusca sua misericórdia igualmente plena, mas que os dois se movem um ao redor do outro, sem por um único instante entrar em contato, ou conflito, ou lançar a menor sombra um ou outro, para ver como Deus é justo e ainda o justificador do ímpio. E assim conhecer a Deus que meu espírito ama sua natureza, aprecia seus atributos e deseja de ser como ele. Este é um conhecimento que a astronomia não pode ensinar, que todas as pesquisas das ciências nunca podem nos dar. Devemos ser ensinados por Deus. Se alguma vez aprendermos sobre ele, devemos ser ensinados por Deus e o Espírito Santo. Que possamos aprender bem esta lição, que possamos cantar sobre a sua fidelidade, seu amor pactual, sua imutabilidade, sua misericórdia sem limite, sua justiça inflexível, para que possamos falar uns com os outros sobre aquele incompreensível e pode vê-lo assim como um homem vê seu amigo e pode andar com ele como Enoque fez todos os dias da nossa vida. Esta, de fato, deve ser uma educação dada a nós pelo Espírito Santo. Mas, para não nos demorarmos neste ponto, embora sejam prolíficos de pensamentos, observemos que o Espírito Santo nos ensina especialmente em Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem nos manifesta o Salvador na glória de sua pessoa, o caráter complexo de sua masculinidade e de sua divindade. É Ele quem nos fala do amor de seu coração, do poder de seu braço, clareza de seus olhos, a preciosidade de seu sangue
e a prevalência de seu apelo. Saber que Cristo é meu Redentor é saber mais do que o Platão poderia ter me ensinado. Saber que eu sou um membro de seu corpo, de sua carne e de seus ossos, que meu nome está em seu peito e gravado nas palmas de sua mão, é saber mais do que as universidades de Oxford ou Cambridge poderiam ensinar. Para todos os seus estudiosos, aprendam que nunca tão bem. Não foi aos pés de Gamaliel que Paulo aprendeu a dizer: ele me amou e se entregou por mim. Nem no meio dos rabinos, nem aos pés dos membros do Sinédrio, Paulo aprendeu a clamar: as coisas que considerava ganho, agora considero perda por amor de Cristo. Deus me livre de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, isso deve ter sido ensinado como ele mesmo confessa, não de carne e sangue, mas do Espírito Santo. Eu só preciso sugerir que é também o Espírito que nos ensina nossa adoção. De fato, todos os privilégios da nova aliança, começando pela regeneração, passando pela redenção, justificação, perdão, santificação, adoção, preservação segura e contínua, até uma entrada abundante no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é ensino do Espírito Santo, e especialmente o último ponto, pois as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito perscruta todas as coisas, sim, as profundezas de Deus. Ele nos conduz à verdade das alegrias futuras, eleva nosso espírito e nos dá aquela calma interior dentro do peito, o penhor mais seguro de descanso glorioso, que para a Igreja de Deus permanece o fim dos cuidados, o fim das dores.